Aborta ou eu sumo. Meu pai ameaçou. Sumiu mesmo. Mamãe me criou sozinha. Virei advogado, famoso. Ele viu na TV. 38 anos depois, precisou de defesa criminal. Chegou no meu escritório. A secretária disse: "A Dr. Silva vai atendê-lo." Era eu. Mas o que eu disse depois? Acabou com ele. Você sabe qual é a sensação de crescer sem pai? De ver todas as outras crianças sendo buscadas na escola enquanto você espera sozinho? De passar os dias dos pais fazendo cartões que nunca serão entregues? Pois eu sei. E dói, dói muito. Mas o tempo é o senhor de todas as coisas. E ele sempre cobra suas dívidas. Essa é a minha história. A história de como o abandono me transformou na pessoa que sou hoje. E como o destino, de forma irônica, colocou nas minhas mãos o poder de decidir o futuro daquele que decidiu que eu não deveria existir. Meu nome é Ricardo Silva, tenho 38 anos e sou um dos advogados criminalistas mais requisitados de São Paulo. Meu rosto aparece frequentemente nos jornais, nas revistas especializadas e ocasionalmente nos programas de TV que cobrem os casos de grande repercussão. Minha taxa de sucesso é impressionante, dizem. Poucos réus que passam pelas minhas mãos são condenados, mas essa imagem de sucesso esconde cicatrizes profundas, marcas que carrego desde antes mesmo de nascer. Cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em uma casa simples, mas acolhedora. Minha mãe, Cláudia, trabalhava como enfermeira em um hospital público e, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou faltar nada em casa, pelo menos nada material. O vazio que eu sentia, porém, não podia ser preenchido com comida na mesa ou roupas no armário. Era um vazio que só aumentava a cada data comemorativa, a cada reunião de pais na escola, a cada vez que algum colega perguntava: "Cadê seu pai?" Durante muito tempo, minha mãe me disse que meu pai tinha morrido em um acidente antes que eu nascesse. Era uma mentira piedosa, imagino, uma forma de me poupar da verdade dolorosa. Eu tinha uma foto dele, uma única foto amarelada que minha mãe guardava em uma caixa de sapatos no armário. Nela, um homem jovem, com cabelos escuros e um sorriso fácil, abraçava minha mãe em algum parque. Eu costumava pegar essa foto escondido e ficar olhando para ela, tentando encontrar traços meus naquele rosto desconhecido. Ele tinha seus olhos, minha mãe dizia quando me pegava observando a fotografia. A verdade, no entanto, começou a se revelar aos poucos. Primeiro foram os comentários sussurrados que eu ouvia quando visitávamos minha avó materna. "O Rafael não vai mesmo assumir?" Alguém perguntou uma vez, sem saber que eu estava escondido atrás da porta. "Já disse que não é dele", respondeu minha avó com amargura na voz. Rafael, esse era o nome dele, um nome que eu guardei comigo como quem guarda uma peça importante de um quebra-cabeças. À medida que fui crescendo, fui percebendo que a história do acidente tinha furos. Se ele havia morrido antes do meu nascimento, por que não havia um túmulo para visitar? Por que minha mãe nunca falava sobre ele, além daquela frase sobre os meus olhos? Porque, quando eu fazia perguntas mais específicas, ela desviava o olhar e mudava de assunto. Aos 10 anos, eu já desconfiava que havia algo errado. Aos 12, eu tinha quase certeza de que meu pai não estava morto. Mas foi só aos 16 que descobri toda a verdade. Foi numa noite de sexta-feira. Minha mãe tinha chegado do trabalho particularmente cansada. Ela havia feito um plantão de 12 horas e seus olhos carregavam o peso de mais um dia exaustivo salvando vidas. Eu estava na sala, assistindo a um programa qualquer na TV, quando o telefone tocou. Atendi sem pensar muito. "Alô? Cláudia está?" Era uma voz masculina, grave, que eu não reconhecia. "Quem deseja falar com ela?" "É o Rafael." Meu coração disparou. Rafael? O nome que eu tinha ouvido anos antes, escondido atrás de uma porta. O nome que eu associava àquela fotografia amarelada. "Um momento", consegui dizer antes de ir até o quarto de minha mãe. Quando falei que Rafael estava ao telefone e vi seu rosto empalidecer, ela se levantou de um salto, pegou o telefone da minha mão e foi para a varanda, fechando a porta de vidro atrás de si, mas eu conseguia ver sua silhueta através da cortina fina. Seus gestos eram tensos, agitados. Em um momento, ela levou a mão ao rosto, como quem enxuga uma lágrima. A conversa não durou mais que 5 minutos. Quando ela voltou, seus olhos estavam vermelhos. "Quem era, mãe?" perguntei tentando soar casual. "Ninguém importante, filho." "Era meu pai?" A pergunta saiu antes que eu pudesse contê-la. Por um momento vi o pânico em seus olhos. Então seus ombros caíram, derrotados. "Vamos conversar", ela disse, sentando-se ao meu lado no sofá.
Foi naquela noite que minha mãe me contou tudo. Como ela e Rafael tinham se conhecido na faculdade, como tinham namorado por quase 2 anos, como ela tinha engravidado inesperadamente aos 23 anos, e como ele tinha reagido à notícia. Ele me deu um ultimato, ela disse com a voz embargada. Disse aborta ou eu sumo. Aquelas palavras eu nunca vou esquecer. Ele estava parado na porta do meu apartamento com a expressão mais fria que eu já tinha visto. Eu disse que não ia fazer isso, que ia ter o bebê com ou sem ele. Então, ele simplesmente deu de ombros e disse: problema seu. E foi embora. Nunca mais o vi. Cada palavra era como uma facada. Eu, que sempre tinha imaginado que meu pai havia sido arrancado de nossas vidas por alguma tragédia, descobri que ele havia escolhido não fazer parte delas, que ele havia preferido que eu nunca tivesse existido. Por que ele ligou hoje? Consegui perguntar. Depois de um longo silêncio, ele soube que estou doente, respondeu minha mãe. Acho que alguém da faculdade contou para ele. Foi só então que notei como minha mãe estava mais magra, como havia algo diferente em seu olhar, algo que eu, em minha adolescência autocentrada, não tinha percebido antes. Câncer, estágio inicial, ela garantiu, tratável, mas ainda assim, câncer. O mundo desabou sobre meus ombros naquela noite. Não apenas descobri a verdade sobre meu pai, como também fui confrontado com a possibilidade de perder a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Os meses seguintes foram um borrão de hospitais, exames, quimioterapia. Vi minha mãe, sempre tão forte, definhar diante dos meus olhos. Vi seus cabelos, antes longos e castanhos, caírem em mechas sobre o travesseiro. Vi seu corpo, antes cheio de energia, tornar-se frágil como porcelana. E em meio a tudo isso, havia a raiva, uma raiva corrosiva que crescia dentro de mim a cada dia, dirigida a um homem cujo rosto eu conhecia apenas por uma fotografia amarelada. Rafael nunca apareceu, nem uma única vez durante todo o tratamento de minha mãe. Ele ligou mais algumas vezes, sempre quando eu não estava em casa. Segundo minha mãe, ele perguntava como ela estava, dizia que estava torcendo por sua recuperação, mas torcidas não pagam contas de hospital, torcidas não seguram a mão de alguém durante uma sessão de quimioterapia, torcidas não substituem anos de ausência. Minha avó me contou, durante esse período, que Rafael tinha se tornado um empresário de sucesso em São Paulo, que tinha uma construtora que erguia prédios de luxo, que morava em um condomínio fechado em Alphaville e dirigia carros importados, que tinha se casado com a filha de outro empresário e tinha 2 filhos, meus meio-irmãos, que provavelmente nem sabiam da minha existência. Cada nova informação era como sal em uma ferida aberta. Um dia, quando minha mãe estava particularmente debilitada após uma sessão de quimioterapia, encontrei no fundo de sua gaveta de documentos algo que mudaria minha vida para sempre. Um envelope amarelado, endereçado a ela, com o carimbo dos Correios, datado de alguns meses após meu nascimento. Dentro, havia um cheque de 10 mil, já vencido há muito tempo, e um bilhete curto escrito à mão. Para resolver seu problema, não me procure mais. R. Era a única coisa que meu pai havia me deixado. Um cheque para que minha mãe resolvesse o problema. Eu era o problema. Um problema que valia 10 mil réis para ele. Naquela noite, sentado ao lado do leito de hospital onde minha mãe dormia, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu não seria definido pela rejeição de Rafael, eu não permitiria que sua ausência determinasse meu futuro. Pelo contrário, eu usaria essa dor como combustível. Eu me tornaria alguém que ele um dia veria e pensaria: esse é meu filho. Alguém que ele se arrependeria de ter abandonado. Decidi naquela noite que cursaria direito, que me tornaria um advogado brilhante, que construiria uma reputação que chegaria aos ouvidos dele, onde quer que estivesse. Você já se sentiu rejeitado por quem mais deveria te amar? Ver seu próprio pai te tratar como um erro é uma dor que não cicatriza. Se você também carrega uma marca de rejeição, comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor. Para minha alegria e alívio, minha mãe se recuperou. Foi uma batalha longa e árdua, mas ela venceu. E quando concluiu o ensino médio, com notas excelentes, ela estava lá, na plateia, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Conseguiu uma bolsa integral para estudar Direito na USP, em São Paulo. Ironicamente, estaria na mesma cidade que Rafael, respirando o mesmo ar, talvez até cruzando com ele em alguma rua sem saber. Essa possibilidade me causava um misto de ansiedade e excitação. Parte de
mim queria encontrá-lo, olhar em seus olhos, mostrar quem eu havia me tornado. Outra parte temia esse encontro, temia que a rejeição se repetisse, que ele olhasse para mim com a mesma indiferença de 18 anos antes. A faculdade de Direito foi transformadora, me dediquei como nunca, absorvendo cada conceito, cada teoria, cada precedente. Enquanto outros estudantes saíam para festas, eu ficava na biblioteca até o fechamento. Enquanto eles dormiam até tarde nos fins de semana, eu fazia estágios não remunerados em escritórios de advocacia, apenas pela experiência. Meu primeiro ano foi marcado por noites em claro e uma determinação quase obsessiva. Eu não estava apenas estudando direito, estava construindo minha vingança silenciosa. No segundo ano, consegui um estágio remunerado em um escritório de advocacia criminal. Era um lugar pequeno, com apenas 3 advogados, mas eles tinham uma boa reputação. O escritório ficava no centro de São Paulo, em um prédio antigo, com elevadores barulhentos e corredores mal iluminados. Mas para mim, aquele lugar era um palácio. Foi ali que descobri minha vocação para a área criminal. Havia algo fascinante em defender pessoas acusadas de crimes, em buscar falhas nas acusações, em construir argumentos sólidos que pudessem mudar o destino de alguém. Meu supervisor, Dr. Mendes, era um advogado veterano, com mais de 30 anos de carreira. Ele tinha cabelos grisalhos, usava óculos de leitura que ficavam constantemente na ponta do nariz e falava de forma pausada, como se pesasse cada palavra. Foi ele quem me ensinou os primeiros passos práticos da advocacia. O direito nos livros é uma coisa, Silva. O direito nos tribunais é outra completamente diferente, ele costumava dizer. Uma tarde, estávamos trabalhando em um caso particularmente complicado. Um homem acusado de fraudar investidores em um esquema de pirâmide financeira. As evidências contra ele eram substanciais, mas Dr. Mendes acreditava que havia uma chance de reduzir significativamente sua pena se encontrássemos precedentes específicos. Eu estava pesquisando jurisprudência quando ele passou por minha mesa e parou, observando meu trabalho. "Você tem potencial, Silva", ele disse após alguns momentos. "Nunca vi um estagiário com sua dedicação." "Obrigado, doutor", respondi sem tirar os olhos dos documentos. "Posso perguntar o que te move? O que faz você se dedicar tanto?" A pergunta me pegou de surpresa. Até então, ninguém no escritório havia se interessado por minha vida pessoal. "Tenho algo a provar", respondi após uma breve hesitação. "Para si mesmo? Para mim e para alguém que me rejeitou, Dr. Mendes assentiu como se compreendesse perfeitamente. "A vingança pode ser um excelente combustível, só não deixe que ela consuma o motor." Com essas palavras, ele voltou para sua sala, me deixando com meus pensamentos. Aquela conversa me fez refletir sobre minhas motivações. Será que eu estava realmente estudando direito por amor à justiça ou apenas para provar algo a um pai ausente? A resposta, percebi, era complexa. A rejeição havia sido o gatilho, sim, mas ao longo do caminho eu havia descoberto uma paixão genuína pelo direito, pela possibilidade de fazer diferença na vida das pessoas. A vingança talvez tenha me colocado no caminho, mas não era mais a única razão para continuar nele. Os anos na faculdade passaram rapidamente. Me formei com honras, como orador da turma. Minha mãe, que havia se mudado para São Paulo para ficar mais perto de mim, estava na primeira fila, chorando de orgulho. Durante meu discurso, falei sobre superação, sobre como os obstáculos da vida podem nos fortalecer em vez de nos derrubar. Não mencionei meu pai, mas cada palavra era de alguma forma dirigida a ele. Após a formatura, fui contratado pelo escritório onde havia estagiado. Dr. Mendes havia se aposentado, mas os outros sócios reconheciam meu valor. Comecei a trabalhar em casos mais complexos, a construir minha própria reputação. Nos primeiros anos como advogado, trabalhei incansavelmente. Aceitava qualquer caso, por mais difícil que fosse. Muitas vezes, assumia a defesa de clientes que não podiam pagar honorários integrais, apenas pela experiência e pelo desafio. Queria ser testado, queria provar para mim mesmo, agora mais do que para qualquer outra pessoa, que era capaz. Aos 28 anos, defendi meu primeiro caso de grande repercussão, um empresário acusado de homicídio culposo por um acidente de carro que resultou na morte de uma jovem. O caso recebeu cobertura da mídia local, e minha defesa, baseada em falhas na perícia e na coleta de evidências, resultou em uma sentença muito mais branda do que a esperada. Foi meu primeiro momento sob os holofotes, a primeira vez que meu nome apareceu nos jornais como mais do que uma menção passageira.
Depois desse caso, outros vieram. Minha reputação começou a crescer. Aos 30 anos, deixei o escritório onde trabalhava para abrir meu próprio. No início, era apenas eu e uma secretária, em uma sala alugada em um prédio comercial no bairro do Itaim, mas logo precisei contratar mais advogados, alugar um espaço maior. O escritório Silva Advocacia Criminal cresceu rapidamente, atraindo clientes de alto perfil, empresários, políticos, celebridades. Aos 35 anos, meu rosto já era conhecido. Aparecia regularmente em programas de TV para comentar casos de repercussão nacional. Fui convidado para dar palestras em universidades, para escrever artigos em revistas especializadas. O dinheiro também veio, mais do que eu jamais imaginei que ganharia. Comprei um apartamento de luxo nos Jardins, um carro importado, roupas de grife, não por ostentação, mas como prova tangível de que havia vencido, de que havia superado o estigma do abandono. Durante todo esse tempo, nunca procurei por Rafael, mas coletava informações sobre ele quase que inconscientemente. Sabia, por exemplo, que sua construtora havia crescido ainda mais, que ele agora estava envolvido em projetos bilionários. Sabia que seu casamento havia acabado, que seus filhos estudavam no exterior. Sabia que ele havia se casado novamente com uma mulher 20 anos mais jovem. Pequenas migalhas de informação que me chegavam através de conhecidos em comum, de notícias de negócios, de colunas sociais. Havia momentos em que me pegava imaginando um encontro casual, em um restaurante, em um evento beneficente, em algum lugar onde nossos mundos pudessem se cruzar. Como seria olhar nos olhos dele depois de tanto tempo? Ele me reconheceria? Veria neles algo familiar? Ou simplesmente passaria por mim como mais um estranho entre tantos? Essas perguntas me assombravam ocasionalmente, especialmente em noites solitárias, quando o sucesso profissional parecia não preencher o vazio que ainda carregava dentro de mim. Minha mãe, sempre perceptiva, notava quando esses pensamentos me consumiam. "Você não precisa da aprovação dele, Ricardo", ela dizia com sua voz serena. "Você construiu seu próprio caminho." "Eu sei, mãe, não é sobre aprovação, é sobre..." Eu hesitava, buscando a palavra certa. "Justiça?", ela sugeria. Talvez fosse isso, justiça. Ou talvez fosse apenas o desejo humano, primordial, de ser reconhecido por um pai. Aos 36 anos, minha vida mudou novamente. Conheci Helena, uma médica pediatra, em um evento beneficente para crianças com câncer. Ela tinha olhos verdes cativantes e uma risada que iluminava qualquer ambiente. Nossa conexão foi imediata e profunda. Com Helena, senti pela primeira vez que poderia baixar minhas guardas, que poderia ser vulnerável sem ser julgado. Depois de anos focado apenas na carreira, finalmente abri espaço para o amor. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Em poucos meses, ela estava morando comigo. Em um ano, estávamos noivos. Helena me trouxe uma paz que eu nunca havia conhecido. Com ela, os fantasmas do passado pareciam menos assustadores, menos presentes. Começamos a planejar uma família, a sonhar com filhos. A ideia de me tornar pai me assustava e me entusiasmava ao mesmo tempo. Seria eu capaz de ser o pai que nunca tive? Ou o abandono estava, de alguma forma, em meu DNA? "Você será um pai maravilhoso", Helena me garantia como se pudesse ler meus pensamentos. "Você sabe exatamente o que não fazer." Ela tinha razão, é claro. A ausência de Rafael havia sido minha maior lição sobre paternidade. Uma lição sobre o que nunca fazer a um filho. Mas ainda assim, o medo persistia. E junto com ele, a raiva. Uma raiva que eu acreditava ter superado, mas que apenas havia sido enterrada sob camadas de sucesso e realização. Foi nessa época que recebi a ligação que mudaria tudo. Era uma quarta-feira à tarde e eu estava no escritório, preparando-me para uma audiência importante no dia seguinte. Minha secretária, Denise, bateu na porta de minha sala. "Dr. Silva, tem um homem querendo marcar uma consulta urgente. Disse que é questão de vida ou morte. Qual o nome dele?" "Rafael Almeida." Meu sangue gelou. Rafael Almeida. O mesmo nome. Seria possível? Seria uma coincidência cruel do destino? Idade? Perguntei, tentando manter a voz firme. "Ele parece ter uns 60 e poucos anos", respondeu Denise. "Meu pai teria 62 anos agora." A idade batia. "Ele disse do que se trata." "Apenas disse que está sendo acusado de algo que não fez e que precisa do melhor advogado criminalista da cidade. Ele viu o senhor na TV recentemente." Minha mente trabalhava a 1000 por hora. Se fosse realmente ele, meu pai, buscando minha ajuda sem saber quem eu era, o universo tinha um senso de ironia peculiar. "Marque para amanhã, às 10, disse finalmente. "Não mencione meu primeiro nome, apenas diga que o Dr. Silva o atenderá."
Denise assentiu e saiu. Assim que a porta se fechou, me permitiu um momento de pânico. 38 anos. 38 anos desde que ele havia dito à minha mãe: aborta ou eu sumo. E agora, o destino o colocava em meu escritório, buscando minha ajuda. Passei a noite em claro, contei tudo a Helena, que me abraçou forte e disse que estaria comigo, não importava o que eu decidisse fazer. Liguei para minha mãe, que ficou em silêncio por longos momentos após ouvir a notícia. Você não deve nada a ele, Ricardo, ela disse finalmente. Faça o que achar melhor para você, não para ele ou para mim. Suas palavras me deram uma estranha sensação de liberdade. A decisão era minha, apenas minha. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório 1 hora antes do horário marcado. Revisei alguns processos, tentando distrair minha mente, mas era impossível. A cada minuto que passava, meu coração batia mais forte. Às 9h55, Denise me ligou pelo interfone. Dr. Silva, o Sr. Almeida chegou. Peça para ele aguardar 5 minutos e então o encaminhe para minha sala. Respondi surpreso com a calma em minha voz. Aqueles 5 minutos foram os mais longos de minha vida. Fiquei de pé, atrás de minha mesa, olhando pela janela que dava vista para o centro de São Paulo. A cidade pulsava lá embaixo, alheia ao drama que estava prestes a se desenrolar em minha sala. Ouvi batidas na porta. Entre, disse sem me virar. Ouvi a voz de Denise e Dr. Silva, este é o Sr. Rafael Almeida. E então, finalmente me virei. E lá estava ele, mais velho, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, mas inconfundivelmente o homem da fotografia amarelada, meu pai. Nossos olhos se encontraram e por um instante achei ter visto um lampejo de reconhecimento em seu olhar, mas foi apenas um instante. Para ele, eu era apenas um advogado famoso, visto na TV, não um filho abandonado. Obrigado por me receber com tanta urgência, doutor, ele disse, estendendo a mão para um cumprimento. Hesitei por um momento, então apertei sua mão. Era a primeira vez que tocava meu pai. Sente-se, Sr. Almeida, disse, indicando a cadeira à frente de minha mesa. Denise saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. Ficamos sozinhos. Então, qual é a natureza do seu problema? Perguntei com uma frieza profissional que não revelava a tempestade em meu interior. Rafael respirou fundo antes de começar a falar. Estou sendo acusado de fraude em licitações públicas. Dizem que minha construtora pagou propina para ganhar contratos de obras do governo estadual. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso. É tudo mentira. Tenho inimigos poderosos, pessoas que querem me ver destruído. Preciso do melhor para me defender, e todos dizem que é você. A ironia da situação não me escapava. O homem que havia me rejeitado antes mesmo de meu nascimento, agora depositava suas esperanças em mim, em minha competência, em minha capacidade de salvá-lo. Entendo, disse, mantendo meu tom neutro. E quais evidências eles têm contra o senhor? E-mails supostamente enviados por mim, autorizando pagamentos, mas são forjados. Alguém armou para mim. Tenho 62 anos, doutor. Não quero passar meus últimos anos na cadeia por algo que não fiz. 62 anos. A confirmação de que era realmente ele, meu pai, sentado à minha frente, vulnerável, pedindo minha ajuda. O senhor tem filhos, Sr. Almeida? Perguntei, a pergunta escapando de meus lábios antes que pudesse contê-la. Ele pareceu surpreso com a mudança de assunto. Sim, 2, um rapaz e uma moça, ambos no exterior. Apenas 2, tem certeza? Ele franziu o senho confuso. Sim, apenas 2. Por quê? Era o momento que eu havia imaginado tantas vezes, de tantas formas diferentes. O momento em que eu finalmente me revelaria para o homem que havia me negado. O senhor não se lembra de Cláudia? Cláudia Oliveira? Vi seu rosto empalidecer, seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Uma jovem estudante de enfermagem. O senhor namorou com ela por quase 2 anos. Ela engravidou. O senhor disse a ela, aborta ou eu sumo. E então sumiu. Rafael se recostou na cadeira, como se tivesse levado um soco. Seus olhos agora estavam fixos em mim, realmente me vendo pela primeira vez. Ricardo? Ele sussurrou, o nome saindo como uma pergunta hesitante. Dr. Ricardo Silva, ao seu dispor. Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Seu filho, aquele que você queria que fosse abortado. Por longos momentos, nenhum de nós falou. O único som na sala era o tic-tac do relógio na parede. Rafael parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Seus ombros caíram, seu olhar baixou para suas mãos, que tremiam visivelmente. Eu não sei o que dizer, ele finalmente murmurou.
Não há nada a dizer. 38 anos de silêncio falam por si só. Como você está? A pergunta saiu patética, quase infantil, como se estivéssemos nos reencontrando após uma breve separação, e não após uma vida inteira de abandono. Como pode ver, estou muito bem, sem sua ajuda, sem seu dinheiro, sem seu nome. Minha voz estava carregada de uma raiva fria, controlada. Sua mãe, ela está viva? Sim, sobreviveu a um câncer há alguns anos, também sem sua ajuda. Rafael passou a mão pelo rosto como se tentasse apagar uma expressão de culpa. Eu era muito jovem, muito imaturo. Tinha planos, sonhos. Um filho não estava nos meus planos. Poupe-me das justificativas, por favor, cortei. Não estou interessado em suas desculpas. Estou interessado em seu caso. Ele me olhou, confuso. Meu caso. Sim, a acusação de fraude. Não é por isso que o senhor está aqui? A compreensão lentamente se espalhou pelo rosto dele. Você vai me defender, mesmo depois de tudo? Essa é a questão, Sr. Almeida. Vou defendê-lo? Ou vou fazer o que o senhor fez comigo, virar as costas quando mais precisava de ajuda? Eu me levantei, contornei a mesa e me apoiei na beirada, olhando para ele de cima. Sabe quanto custa minha taxa de consultoria? 50 mil reais. Apenas para avaliar seu caso. Meus honorários para um caso como o seu começam em 500 mil. O senhor tem esse dinheiro. Ele engoliu em seco. Tenho. Posso pagar o que for necessário. Interessante. O senhor pode pagar R$500 mil para se defender, mas não pôde pagar pensão alimentícia para seu filho. A dor em seus olhos era quase palpável. Ricardo, eu sei que errei, sei que não há como voltar atrás, mas agora preciso de você, preciso da sua ajuda. Por favor. Era a primeira vez que ele pronunciava meu nome, que me pedia algo, e era uma súplica desesperada. Me afastei da mesa e voltei a sentar em minha cadeira. Abri uma gaveta, de onde tirei uma folha de papel amarelada e um cheque velho, vencido há mais de 30 anos. Conhece isso? Perguntei, deslizando os itens pela mesa até ele. Rafael pegou o papel com mãos trêmulas. Era o bilhete que ele havia escrito à minha mãe. Para resolver seu problema, não me procure mais. Ele olhou para o cheque. 10 mil reais. 10 mil reais, murmurei. Era quanto valia minha vida para você. Era o preço para que minha mãe resolvesse o problema. Já se passaram 38 anos, Sr. Almeida. Com juros e correção monetária. Sabe quanto vale esse cheque hoje? Bem mais que seus honorários, posso garantir. Rafael olhava para o papel em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu estava assustado, era jovem, imaturo, não tinha como sustentar uma família. Achei que estivesse fazendo o melhor. O melhor? Para quem? Para você, certamente. Para uma criança que nem havia nascido ainda? Para uma jovem abandonada, grávida? Eu me inclinei para a frente. Sabe o que minha mãe fez com esse cheque? Nada. Ela nunca o depositou. Ela preferiu trabalhar em 2, às vezes 3 empregos para me criar sozinha, do que usar seu dinheiro. Ela tem orgulho, algo que aparentemente o senhor não conhece. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Rafael olhava para o chão como se não suportasse mais o peso do meu olhar. O que vai acontecer agora? Ele finalmente perguntou, sua voz apenas um sussurro. Você vai me ajudar? Não sei. Preciso pensar. O senhor entrou em meu escritório como um cliente em potencial, mas agora é uma questão muito mais complexa. Peguei uma pasta sobre minha mesa. Vou analisar os detalhes da acusação contra o senhor. Vou avaliar se tenho condições éticas e emocionais de assumir sua defesa. O senhor saberá minha decisão em 48 horas. Ele assentiu, parecendo aliviado por ter ao menos essa chance e Obrigado, eu realmente não sabia quem você era quando marquei essa consulta. Foi destino, talvez. Destino? Repeti com um riso seco. Ou karma. O senhor abandonou seu filho antes mesmo dele nascer, e agora precisa desse mesmo filho para salvá-lo da prisão. O universo tem um senso de humor peculiar, não acha? Rafael não respondeu. Apenas pegou a pasta que eu lhe estendi, contendo um formulário para a coleta de dados necessários para sua defesa. Preencha isso e deixe com minha secretária antes de sair, instruí. E, Sr. Almeida, não diga a ela nem a ninguém sobre nossa conexão. Por enquanto, isso fica entre nós. Ele assentiu novamente, levantando-se com certa dificuldade. Parecia ter envelhecido décadas em apenas alguns minutos. Ricardo, filho, ele começou. Dr. Silva,
Corrigi friamente. Para o senhor, sou o Dr. Silva. Após sua saída, permaneci sentado por longos minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. 38 anos de imaginar esse momento, e quando finalmente aconteceu, não senti a satisfação que esperava. Não houve catarse, não houve libertação. Apenas uma sensação oca, como se algo dentro de mim ainda estivesse incompleto. Liguei para Helena, contando brevemente o que havia acontecido. Ela ofereceu para vir ao escritório, mas pedi que esperasse até a noite. Precisava desse tempo sozinho. Em seguida, liguei para minha mãe. Era ele mesmo, disse assim que ela atendeu. Não precisei explicar mais. Como você está? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Não sei, confuso. Ele quer que eu o defenda em um caso criminal. E você vai? Ainda não decidi. O resto do dia passou como um borrão. Cancelei meus compromissos, alegando uma emergência familiar. O que de certa forma era verdade. Pedi a um dos advogados associados que me substituísse em uma audiência. Fiquei em minha sala, revendo os documentos que Rafael havia deixado. Era um caso complexo, envolvendo acusações de corrupção em licitações públicas. As evidências contra ele pareciam substanciais, mas havia falhas na investigação que um bom advogado, como eu, poderia explorar. Por volta das 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, recebi uma ligação de Denise. Dr. Silva, o Sr. Almeida está aqui novamente. Disse que precisa falar com o senhor urgentemente. Hesitei. Não estava pronto para outro confronto, mas algo na minha intuição me dizia que deveria recebê-lo. Mande-o entrar. Rafael parecia ainda pior do que pela manhã. Seu rosto estava abatido, seus olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele entrou em minha sala carregando uma pasta grossa. Desculpe voltar sem avisar, ele disse, sua voz rouca. Mas depois que saí daqui, lembrei de algo importante. Algo que pode ajudar no meu caso, mas mais que isso. Algo que você precisa ver. Ele colocou a pasta sobre minha mesa e a abriu. Dentro havia dezenas de recortes de jornal, todos sobre mim, meus casos mais famosos, entrevistas que concedi, até mesmo uma foto minha recebendo um prêmio da OAB por excelência em advocacia criminal. O que é isso? Perguntei, folheando o material com crescente confusão. Eu tenho acompanhado sua carreira, ele respondeu em voz baixa. Desde que vi seu nome pela primeira vez em um jornal, há cerca de 7 anos. A revelação me atingiu como você... Sabia quem eu era? Esse tempo todo? Não de imediato, vi uma matéria sobre um jovem advogado promissor chamado Ricardo Silva. O nome chamou minha atenção, claro, Silva é comum, mas Ricardo, eu sempre pensei nesse nome quando pensava no filho que nunca conheci. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Na matéria havia uma foto sua. Você tem meus olhos, meu queixo. Fiz algumas investigações discretas. Descobri que você estudou na USP, que sua mãe se chamava Cláudia. Não havia mais dúvidas. E você não fez nada? Não tentou me contatar? A raiva voltava, ainda mais intensa. Tive medo. Medo de sua rejeição. Medo de abrir antigas feridas. Medo de descobrir que era tarde demais. Então apenas acompanhei de longe, coletando cada menção a seu nome, cada foto. Orgulhoso, em silêncio. Orgulhoso? Repeti, incrédulo. Você não tem direito ao orgulho. Não plantou, não pode colher. Ele assentiu, aceitando a repreensão. Você tem razão, não tenho direito a nada. Mas isso não me impediu de sentir, de me arrepender todos os dias pela decisão que tomei. De me perguntar como seria se... O quê? Se tivesse sido um pai de verdade. Se não tivesse exigido que eu fosse abortado. Minha voz se elevou, a raiva finalmente encontrando vazão. É fácil se arrepender agora, quando estou aqui, bem-sucedido, sem sua ajuda. É conveniente sentir orgulho de um filho que não precisou de você para nada. Rafael abaixou a cabeça. Eu sei que pareço hipócrita, que não mereço sua consideração, mas quando fui acusado desse crime, quando percebi que poderia passar meus últimos anos na prisão, pensei que talvez fosse uma chance de finalmente enfrentar meu maior erro. Ele ergueu o olhar, seus olhos marejados. Não estou pedindo perdão, Ricardo, sei que não mereço. Estou apenas pedindo uma chance de explicar, de tentar consertar ao menos uma fração do que fiz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Parte de mim queria expulsá-lo do escritório, dizer que era tarde demais para explicações. Outra parte, uma parte que eu mal reconhecia, queria ouvir, queria entender por que o homem que deveria ter me amado incondicionalmente havia me rejeitado antes mesmo de meu nascimento.
Fale, disse finalmente minha voz controlada. Você tem 5 minutos. Rafael respirou fundo, como se preparando para uma confissão dolorosa. Quando sua mãe me disse que estava grávida, entrei em pânico. Tinha 24 anos, estava começando na construção civil, com dívidas até o pescoço. Meu pai havia acabado de falecer, deixando mais dívidas que herança. Achei que um filho arruinaria meu futuro, que seria um peso que eu não poderia carregar. Mas principalmente, ele continuou, sua voz embargada. Tinha medo de falhar como pai, como meu próprio pai falhou comigo. Ele era alcoólatra, violento. Cresci com medo dele, das suas explosões, dos seus punhos. Jurei que nunca seria como ele, e a maneira mais fácil de garantir isso era não ser pai. Ele parou, enxugando uma lágrima com as costas da mão. Foi covardia, eu sei. A pior forma de covardia, fugir da responsabilidade, fugir de você. E o cheque? Perguntei ainda frio. Aqueles 10 mil reais era tudo que eu tinha conseguido juntar. Achei que ajudaria sua mãe a fazer o que eu queria que ela fizesse, ou se ela decidisse ter a criança que ajudaria nos primeiros gastos. Foi mesquinho, eu sei, insuficiente, impessoal. Ele balançou a cabeça, como se não reconhecesse suas próprias ações. Depois que ela não me procurou mais, tentei seguir com minha vida. Me casei, tive outros filhos, construí minha empresa. Mas sempre houve um vazio, uma culpa que nunca me abandonou. Olhei para o relógio. 5 minutos se passaram. Seu tempo acabou, disse frio. Rafael assentiu, resignado. Entendo. Obrigado por me ouvir. Ele se levantou, pronto para sair. Amanhã saberá minha decisão sobre seu caso. Deixe um número com minha secretária. Ele caminhou lentamente até a porta, os ombros caídos, com a mão na maçaneta, parou e se virou. Independente da sua decisão sobre o caso, poderia conhecer sua mãe novamente, para pedir perdão pessoalmente. Ela merece ao menos isso. A pergunta me pegou de surpresa. Isso é com ela. Posso perguntar, mas não prometo nada. Obrigado, ele disse e saiu. Fiquei sozinho com meus pensamentos, com a pasta cheia de recortes sobre minha carreira, com o peso de uma decisão que poderia mudar 3 vidas, a minha, a dele e a de minha mãe. Parte de mim queria vingança, queria vê-lo na cadeia, pagando não apenas pelo crime do qual era acusado, mas pelo crime contra mim, contra minha infância. Outra parte, no entanto, reconhecia um homem quebrado, arrependido, buscando redenção tardia, o que era mais justo, o que era mais humano. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervilhando. Helena me ouviu em silêncio enquanto eu narrava os acontecimentos do dia. Quando terminei, ela segurou minhas mãos. "O que você vai fazer?" perguntou sem julgamento em sua voz. "Não sei. Parte de mim quer ajudá-lo, não por ele, mas por mim, para provar que sou melhor que ele, que não abandono pessoas necessitadas, mesmo aquelas que me machucaram. Outra parte quer virar as costas, dar a ele uma dose do próprio remédio." "O que sua mãe diria?" Helena perguntou suavemente. A pergunta me fez pausar. Minha mãe, que havia sofrido tanto com o abandono de Rafael, mas que nunca havia alimentado ódio, que havia preferido me criar sozinha a usar o dinheiro que ele ofereceu, que havia me ensinado sobre dignidade, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Liguei para ela na mesma hora. Quando atendeu, contei sobre a segunda visita de Rafael, sobre seu pedido para vê-la. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "O que você acha?" perguntei finalmente. "Devo aceitá-lo como cliente? Devo permitir que ele te veja?" Sua resposta foi calma, ponderada, como sempre. "Filho, o perdão não é para o outro, é para nós mesmos." Carreguei a dor do abandono por muitos anos, até perceber que ela só estava me envenenando. "Quanto a você aceitá-lo como cliente, isso é uma decisão profissional. Separe o advogado do filho." Após desligar, sabia o que precisava fazer. A decisão não era fácil, mas era a certa. Para mim, para minha paz de espírito, não por Rafael, mas apesar dele. Na manhã seguinte, liguei para ele. "Senhor Almeida, tomei minha decisão. Preciso que venha ao escritório às 14h10. "Estarei lá", ele respondeu, sua voz traindo ansiedade. A tarde chegou rapidamente. Rafael apareceu pontualmente, parecendo ter dormido tão mal quanto eu. Convidei-o a sentar. Sobre minha mesa estava um contrato de prestação de serviços advocatícios. "Vou aceitar seu caso", disse sem rodeios. Não porque eu perdoei, ou porque acredito que mereça minha ajuda, mas porque sou um profissional e separo minhas questões pessoais das profissionais, e porque me recuso a ser como você, alguém que vira as costas quando é mais necessário. O alívio em seu rosto era palpável. "Obrigado, Ricardo. É Dr. Silva, não vai se arrepender. Sou inocente, juro."
Não estou interessado em juramentos, estou interessado em fatos. Analisei seu caso e acredito que há brechas na acusação que podemos explorar, mas preciso de total transparência. Se estiver mentindo para mim, se houver algo que não me contou, nosso acordo acaba imediatamente. Ele assentiu vigorosamente. Total transparência, prometo. Outra coisa, continuei. Meus honorários. Empurrei uma folha para ele. O valor escrito ali era exorbitante, muito acima do que normalmente cobraria. Este é o preço, não é negociável. Ele mal olhou para o número antes de assentir. Pagarei o que for necessário. E por fim, conclui, minha mãe concordou em vê-lo, não porque precise de seu pedido de desculpas, mas porque também quer encerrar esse capítulo. Ela estará aqui amanhã, às 10 horas. Estarei presente durante todo o encontro. Rafael parecia genuinamente emocionado. Obrigado, de verdade, é mais do que mereço. Sim, concordei friamente. Agora vamos aos detalhes do seu caso. Passamos as horas seguintes discutindo a acusação contra ele. Era um caso complicado, envolvendo supostos subornos para ganhar licitações de obras públicas. As evidências eram principalmente documentais, e-mails, transferências bancárias, depoimentos de ex-funcionários. Rafael insistia em sua inocência, alegando que as provas haviam sido fabricadas por um sócio descontente que queria controle da empresa. À medida que mergulhávamos nos detalhes do caso, percebi que estava conseguindo separar meus sentimentos pessoais de meu julgamento profissional. Estava analisando as evidências com a mesma objetividade que aplicaria a qualquer outro cliente. Era um exercício de compartimentalização mental e estava funcionando. Quando Rafael finalmente saiu, por volta das 18 horas, eu tinha um plano de defesa delineado e uma lista de tarefas para minha equipe. Helena me encontrou no escritório pouco depois. Tínhamos combinado de jantar fora para comemorar nosso aniversário de namoro, mas minha cabeça ainda estava imersa no caso, tanto nos aspectos legais quanto nas implicações emocionais de ter meu pai como cliente. Podemos adiar? Perguntei, sentindo-me culpado. Preciso organizar algumas coisas aqui. Para minha surpresa, ela sorriu compreensivamente. Na verdade, trouxe o jantar para nós. Mostrou uma sacola de um restaurante japonês que adorávamos. Achei que você não iria querer sair hoje. Enquanto comíamos, contei a ela sobre minha decisão. Fiz o certo? Perguntei, buscando validação. Não há certo ou errado absolutos nessa situação, Ricardo. Ela respondeu. Há apenas o que você pode viver consigo mesmo. Se recusasse o caso por vingança, se carregaria essa culpa. Se aceitasse por pena, também. Você encontrou seu próprio caminho, como sempre faz. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo que o habitual. Estava nervoso com o encontro entre minha mãe e Rafael. Não sabia o que esperar. Raiva, tristeza, indiferença. Minha mãe, sempre elegante em sua simplicidade, chegou às 9h30. Aos 62 anos, ainda mantinha a mesma beleza serena que me lembrava da infância. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam presos em um coque discreto. Ela me abraçou forte. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntei. Não precisa vê-lo se não quiser. Estou pronta! Ela respondeu com a determinação que sempre admirei. Esperei por este momento por quase 4 décadas. Rafael chegou pontualmente às 10 horas. Quando entrou em minha sala e viu minha mãe, parou abruptamente na porta, como se tivesse visto um fantasma. Cláudia! Ele murmurou, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Minha mãe se levantou, ereta e digna. Rafael, ela disse em tom neutro. Você parece bem. Era uma cortesia vazia, uma forma de quebrar o gelo. Rafael pareceu momentaneamente desconcertado pela falta de hostilidade. Você também, ele respondeu hesitante. Os anos foram gentis com você. Sentem-se, instrui indicando as cadeiras. Tomei meu lugar atrás da mesa, assumindo instintivamente o papel de mediador. Senhor Almeida, o senhor pediu este encontro. O que gostaria de dizer? Rafael olhou para minha mãe, seus olhos cheios de uma emoção que parecia genuína. Cláudia, sei que não há palavras suficientes para expressar o quanto lamento, o quanto me arrependo do que fiz, da forma como reagi quando você me disse que estava grávida, do ultimato que dei, do abandono.
Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Fui um covarde, um egoísta. Priorizei meus medos, minha conveniência, em detrimento de você e de nosso filho. Não espero perdão. Só queria que soubesse que carrego essa culpa todos os dias e que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Minha mãe ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando ele terminou, ela permaneceu calada por alguns momentos. Por que agora, Rafael? Ela finalmente perguntou. Depois de 38 anos, por que se arrepender agora, quando nosso filho já cresceu, quando já superamos sua ausência? Rafael engoliu em seco. Porque agora estou encarando minha própria mortalidade, porque finalmente entendi o que perdi, a chance de ver meu filho crescer, de fazer parte de sua vida. Porque o destino, ironicamente, o colocou em meu caminho quando mais preciso dele. Ele não precisa de você. Minha mãe respondeu, sua voz calma, mas firme. Nunca precisou. Eu me certifiquei disso. Trabalhei em 3 empregos para que ele tivesse tudo o que necessitasse. Ajudei-o a construir um caráter forte, valores sólidos, independência emocional, tudo isso sem você. Não havia amargura em sua voz, apenas a constatação de fatos. Não estou aqui para aliviar sua consciência, Rafael. Estou aqui porque nosso filho, meu filho, pediu. Porque ele, ao contrário de você, tem um coração generoso. Rafael abaixou a cabeça, aceitando cada palavra como um golpe merecido. Eu sei que não mereço nada de vocês. Sei que causando dor irreparável... Não, minha mãe o interrompeu. Não foi irreparável. Superamos. Construímos uma vida bela e significativa, Ricardo e eu. Sua ausência foi dolorosa, sim, mas não nos definiu, não o definiu. Ela olhou para mim com orgulho. Olhe para seu filho, Rafael. Olhe para o homem que ele se tornou sem sua ajuda. Um homem íntegro, bem-sucedido, respeitado. Um homem melhor do que você jamais foi. Rafael olhou para mim e vi em seus olhos uma mistura de vergonha e orgulho. Eu sei, ele é extraordinário. E todo o crédito é seu, Cláudia. Você fez o que eu não tive coragem de fazer. Não estou buscando crédito. Minha mãe respondeu. Apenas quero que entenda o que perdeu. Não apenas o filho que você rejeitou, mas a pessoa que poderia ter se tornado se tivesse enfrentado sua responsabilidade em vez de fugir dela. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de emoções não ditas. Finalmente, minha mãe se levantou. Ricardo me disse que vai defendê-lo no seu caso criminal. Ele é o melhor no que faz. Tem sorte de tê-lo como advogado, mesmo que não o mereça como filho. Rafael assentiu, ainda cabisbaixo. Eu sei. Minha mãe se aproximou dele e, para minha surpresa, estendeu a mão. Desejo-lhe sorte, Rafael. Não por você, mas pelo bem de Ricardo. Para que ele possa demonstrar sua competência e integridade, até mesmo defendendo alguém que o feriu profundamente. Rafael apertou sua mão com lágrimas nos olhos. Obrigado, Cláudia. Você sempre foi a melhor de nós dois. Minha mãe se virou para mim. Estarei te esperando para o almoço de domingo, disse com um sorriso suave. Depois saiu, deixando-nos sozinhos. Sua mãe é uma mulher extraordinária, Rafael comentou após alguns momentos. Sempre foi, concordei. Agora voltemos ao seu caso. Temos muito trabalho pela frente. Nos dias e semanas que se seguiram, mergulhei no caso de Rafael com a mesma dedicação profissional que aplicava a todos os meus clientes. Analisei cada documento, entrevistei testemunhas, construí uma linha de defesa sólida. Trabalhávamos juntos quase diariamente em uma estranha dinâmica que não era exatamente a de advogado-cliente nem a de pai e filho, mas algo indefinível entre os dois. Aos poucos fui descobrindo mais sobre o homem que me gerou. Soube de sua infância difícil com um pai abusivo, de suas lutas para construir seu negócio do zero, dos erros que cometeu ao longo do caminho, não apenas comigo e minha mãe, mas em seus outros relacionamentos também. Estava divorciado pela segunda vez. Seus outros filhos mal falavam com ele. Ele havia construído um império financeiro, mas era um homem essencialmente sozinho. Em um de nossos encontros, após uma longa sessão revisando documentos, ele me perguntou sobre minha vida. Hesitei inicialmente, relutante em compartilhar algo tão pessoal, mas por fim, contei sobre Helena, sobre nossos planos de casamento, sobre a possibilidade de filhos no futuro.
Tenho medo, confessei, surpreendendo a mim mesmo com a vulnerabilidade. Medo de ser pai, de cometer erros. Todo pai comete erros, ele respondeu com uma tristeza resignada. Mas o meu foi não estar presente para cometê-los, não estar lá para consertá-los. Essa é a diferença, Ricardo. Você estará presente, mesmo quando errar, estará lá para fazer melhor no dia seguinte. Havia uma sabedoria dolorosa em suas palavras, uma lição aprendida da forma mais difícil. À medida que o julgamento se aproximava, nossa relação evoluía lentamente. Não era perdão, o abismo entre nós era profundo demais para ser preenchido tão facilmente. Era talvez um entendimento, uma aceitação relutante de nossa conexão, de nosso passado compartilhado, por mais doloroso que fosse. O julgamento finalmente começou em uma segunda-feira chuvosa. A acusação apresentou suas evidências: e-mails, transferências bancárias, depoimentos de ex-funcionários, alegando que Rafael havia autorizado pagamentos de propina para garantir contratos públicos. As provas pareciam substanciais, mas eu havia identificado falhas críticas, inconsistências nas datas dos e-mails, discrepâncias nos depoimentos, uma perícia forense digital que sugeria que documentos eletrônicos haviam sido manipulados. Durante 5 dias, argumentei, rebati testemunhas, apresentei contra-evidências. Rafael observava de sua cadeira, ao lado da mesa da defesa, com uma expressão que mesclava admiração e culpa. Ele sabia, como eu, que eu estava dando o melhor de mim não por ele, mas apesar dele, para provar algo a mim mesmo, não a ele. No último dia do julgamento, antes dos argumentos finais, ele me puxou de lado durante um intervalo. Independente do resultado, quero que saiba que estou orgulhoso. Orgulhoso do homem que você se tornou sem mim. Orgulhoso de sua integridade, de sua competência, de sua força. Sei que não tenho direito a esse orgulho, que não contribuí em nada para o homem que você é hoje, mas não posso evitar sentir. Não respondi. Não havia resposta adequada. Apenas assenti brevemente e voltei ao tribunal, onde apresentei meus argumentos finais com a mesma paixão e convicção que dedico a todos os meus casos. Quando terminei, sabia que havia feito tudo o que podia. O resto estava nas mãos do juiz. 2 dias depois, o veredito foi anunciado. Rafael foi inocentado de todas as acusações, com o juiz citando explicitamente as falhas nas evidências que eu havia apontado. No tribunal, Rafael me abraçou espontaneamente, suas lágrimas molhando meu terno. Foi nosso primeiro abraço. Respondi com um tapinha desajeitado em suas costas, ainda incapaz de retribuir plenamente o gesto. Mais tarde, em meu escritório, Rafael assinou o cheque com meus honorários sem pestanejar. Valeu cada centavo, ele disse. Você salvou não apenas minha liberdade, mas minha reputação, meu legado. Ele hesitou, como se considerasse suas próximas palavras cuidadosamente. Sei que dinheiro não compensa 38 anos de ausência, nada compensa, mas gostaria de abrir uma conta para você, um fundo, para usar como quiser, sua aposentadoria, seus futuros filhos, projetos sociais. O que decidir? Não quero seu dinheiro, respondi automaticamente. Nunca quis. Eu sei, e é por isso que quero que o aceite, não como pagamento pelo passado, mas como investimento no futuro, no seu futuro, no futuro da família que você construirá, uma família que eu nunca soube valorizar. Ele empurrou um envelope para mim, 5 milhões de reais, transferidos para uma conta em seu nome. Faça o que quiser com isso, doe para a caridade se preferir, mas não recuse por orgulho. Recuse apenas se isso for te machucar ainda mais. Olhei para o envelope, sentindo um conflito interior. O dinheiro não apagaria o passado, não preencheria o vazio de uma infância sem pai, mas talvez usar esse dinheiro para construir algo positivo, algo que beneficiasse outros, fosse uma forma de transformar aquela rejeição antiga em algo significativo. Vou pensar, disse finalmente, nem aceitando nem recusando. Rafael assentiu, compreendendo. É justo. Ele se levantou, pronto para partir. Na porta parou e se virou. Posso te ligar de vez em quando? Não para pedir nada, apenas para... saber como você está? A pergunta me pegou desprevenido. Era um pedido simples, humano. Um pedido de conexão, ainda que mínima. Pode, respondi após um momento. Não prometo atender sempre, mas pode ligar. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto envelhecido. Obrigado, isso significa muito.
Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas assentiu e saiu. Fiquei sozinho em meu escritório, contemplando os eventos das últimas semanas. O reencontro inesperado, o confronto doloroso, a defesa profissional, o veredito favorável. Não havia um final limpo e arrumado para nossa história. Não havia perdão completo, nem reconciliação perfeita. Apenas pequenos passos em direção a algo que não era exatamente paz, mas talvez um pouco menos de dor. Peguei o telefone e liguei para Helena. Vamos jantar fora hoje? Perguntei. Tenho novidades para contar. Boas ou más? Ela perguntou. Nem boas nem más, apenas novidades. O caso terminou. Rafael foi inocentado. E como você se sente? Pensei por um momento, tentando organizar o turbilhão de emoções dentro de mim. Não sei, confuso, talvez um pouco mais leve. Te encontro em casa às 8, ela respondeu, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Vamos comemorar seu sucesso profissional, independente de qualquer outra coisa. Naquela noite, enquanto jantávamos em um restaurante tranquilo nos Jardins, contei a Helena sobre a oferta financeira de Rafael, sobre seu pedido para manter contato. O que você vai fazer? Ela perguntou, segurando minha mão sobre a mesa. Quanto ao dinheiro, acho que vou aceitar. Não para mim, mas para criar uma fundação. Algo para ajudar mães solo, crianças sem pai. Transformar essa história em algo que possa beneficiar outros. E quanto ao contato? Isso ainda não sei. Parte de mim quer fechar essa porta completamente. Outra parte está curiosa. Quer saber quem ele realmente é, além da imagem que construí durante toda a minha vida. Helena apertou minha mão, seus olhos verdes cheios de compreensão. Não precisa decidir agora. Pode permitir que isso evolua naturalmente, sem pressão. Ela tinha razão, como sempre. Não havia pressa. O tempo que havia separado pai e filho por 38 anos agora poderia ser nosso aliado, permitindo que a relação, qualquer que fosse sua natureza final, se desenvolvesse em seu próprio ritmo. Nas semanas seguintes, voltei à minha rotina normal. Novos casos, novos clientes, a vida continuando seu curso. Rafael ligou algumas vezes, conversas breves e um tanto desajeitadas. Falava sobre o tempo, perguntava sobre meu trabalho, mencionava trivialidades. Nunca exigia mais tempo ou atenção do que eu estava disposto a dar. Era como se estivesse testando as águas, respeitando os limites que eu implicitamente estabelecia. 3 meses após o fim do julgamento, formalizei a criação da Fundação Cláudia Oliveira, com os 5 milhões que Rafael havia doado. O objetivo era oferecer apoio jurídico, psicológico e financeiro a mulheres que criavam seus filhos sozinhas, especialmente aquelas abandonadas durante a gravidez. Quando convidei minha mãe para ser a presidente honorária, seus olhos se encheram de lágrimas. Você transformou nossa dor em esperança para outros, ela disse, me abraçando. E isso é um verdadeiro milagre. A inauguração da fundação foi um evento pequeno, mas significativo. Para minha surpresa, convidei Rafael. Mais surpreendente ainda, ele compareceu, mantendo-se discretamente no fundo do salão, enquanto eu fazia o discurso inaugural. Não o mencionei nominalmente, mas quando falei sobre como, às vezes, os maiores erros podem, com o tempo e a intenção correta, dar origem a algo positivo, nossos olhares se cruzaram brevemente. Após a cerimônia, ele se aproximou timidamente, mantendo uma distância respeitosa. Foi um belo discurso, comentou. A fundação fará um trabalho importante. Espero que sim, respondi, sentindo-me estranhamente confortável com sua presença. É uma forma de dar sentido a tudo o que aconteceu. Ele assentiu, compreendendo. Se precisar de mais recursos, de qualquer tipo de ajuda. Obrigado. Cortei, não rudemente, mas com firmeza. Mas essa é minha missão agora. Algo que construo com minhas próprias mãos. Uma semana depois, recebi um telefonema inesperado de Rafael. Sua voz soava tensa, ansiosa. Ricardo, precisamos conversar. É importante. Posso passar no seu escritório hoje? Algo em seu tom me alarmou. O que aconteceu? Mais problemas legais? Não. É pessoal. Médico. Um frio percorreu minha espinha. Que horas? Perguntei. Depois do expediente? Por volta das 7? Estarei esperando. Durante todo o dia, não consegui me concentrar totalmente em meu trabalho. A ansiedade me corroía. O que poderia ser tão urgente, tão sério que precisava ser discutido pessoalmente? Quando finalmente Rafael chegou, seu aspecto confirmou minhas piores suspeitas. Parecia mais magro, mais pálido, com olheiras profundas sob os olhos. Tenho câncer, ele disse sem preâmbulo assim que se sentou. Pâncreas, estágio avançado.
Senti como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Câncer. A mesma doença que quase havia tirado minha mãe de mim anos antes. Qual o prognóstico? Consegui perguntar, minha voz mais clínica do que pretendia. 6 meses, talvez 1 ano com tratamento agressivo. Ele deu um sorriso triste. Irônico, não? Finalmente livre das acusações criminais, finalmente com a chance de tentar consertar algo com você e agora isso. Sinto muito, disse, e para minha surpresa era sincero, não sentia alegria com seu sofrimento, como talvez tivesse sentido anos antes, quando a ferida do abandono ainda estava aberta e sangrando. Quais são seus planos? Começarei quimioterapia na próxima semana. Os médicos não são otimistas, mas vou lutar. Sempre fui um lutador, exceto... Ele não completou a frase, mas não precisava, exceto quando fugiu de sua responsabilidade como pai, quando escolheu o caminho mais fácil. Por que está me contando isso? Perguntei genuinamente curioso. Quer minha ajuda? Minha compaixão? Ele balançou a cabeça. Não, apenas pensei que devesse saber, que mereça escolher se quer ou não fazer parte desta última etapa da minha vida, sem pressão, sem expectativas, apenas a informação para que você decida. Ficamos em silêncio por longos momentos. A situação tinha uma ironia que não me escapava. Anos atrás, minha mãe havia enfrentado o câncer sozinha, sem o apoio do homem que a havia abandonado. Agora, esse mesmo homem enfrentava a mesma doença, potencialmente sozinho, a menos que eu, o filho abandonado, escolhesse estar ao seu lado. Preciso pensar, disse finalmente. Isso é muito para processar. Claro, ele respondeu levantando-se. Tome o tempo que precisar. Só queria que soubesse. Na porta, ele parou. Independente da sua decisão, saiba que conhecê-lo, mesmo nessas circunstâncias, mesmo tão tarde, foi uma das maiores bênçãos da minha vida. Com isso, ele saiu, deixando-me sozinho com meus pensamentos conflitantes. Naquela noite, contei tudo a Helena. Como sempre, ela ouviu sem julgar. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. O que seu coração diz? Balancei a cabeça, frustrado com minha própria indecisão. Não sei. Parte de mim quer virar as costas, dizer que ele não merece minha compaixão depois de tudo. Outra parte lembra de como foi quase perder minha mãe para o câncer, de como é terrível enfrentar isso sozinho. Helena me abraçou, seu calor reconfortante contra a frieza de meus pensamentos. Não há decisão certa ou errada aqui, Ricardo. Há apenas a decisão que você conseguirá viver depois. A que não te deixará com arrependimentos. Suas palavras ecoaram em minha mente durante toda a noite, enquanto eu fitava o teto, incapaz de dormir. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe. Precisava de sua sabedoria, de sua perspectiva. Quando contei sobre a doença de Rafael, houve um longo silêncio do outro lado da linha. O que você acha que devo fazer? Perguntei finalmente. Sua resposta foi suave, medida. Quando eu estava doente, a coisa que mais me assustava não era a morte em si, mas a ideia de te deixar sozinho, de não estar lá para te ver se formar, se casar, ter filhos. Rafael perdeu tudo isso voluntariamente. Agora, enfrenta não apenas a morte, mas o peso de uma vida de arrependimentos. Ela fez uma pausa. Acho que a pergunta não é o que você deve a ele, mas o que você deve a si mesmo. Que tipo de homem você quer ser? Que memória quer carregar dessa situação? Sua pergunta me atingiu profundamente. Que tipo de homem eu queria ser? Alguém que virava as costas para um moribundo, mesmo que esse moribundo tivesse feito o mesmo comigo? Ou alguém que conseguia transcender a mágoa, oferecer um mínimo de compaixão mesmo a quem não havia demonstrado o mesmo por mim? 2 semanas se passaram antes que eu tomasse minha decisão. 2 semanas de reflexão, de conversas com Helena, com minha mãe, comigo mesmo. Finalmente, numa tarde de domingo, dirigi até o endereço que Rafael havia me dado, um apartamento luxuoso em um condomínio em Alphaville. Quando toquei a campainha, foi ele mesmo quem atendeu, parecendo surpreso e emocionado ao me ver. Ricardo, ele disse, seu rosto iluminando-se brevemente antes que a cautela retornasse. Entre, por favor. O apartamento era espaçoso, decorado com elegância, mas tinha algo de impessoal, como um cenário de revista que ninguém realmente habitava. Seguindo-o até a sala, notei que ele andava mais devagar, com certa dificuldade. Sentamo-nos em poltronas opostas. Como está se sentindo? Perguntei, sentindo a estranheza da pergunta. Era a primeira vez que demonstrava interesse genuíno por seu bem-estar. Os primeiros tratamentos são difíceis, ele respondeu com um sorriso cansado. Mas estou lutando, sempre lutei.
Houve um silêncio desconfortável que ele finalmente quebrou. É bom te ver, não esperava? Eu também não, admiti. Mas depois de pensar muito, percebi que precisava vir. Não por você, mas por mim. Para saber que, independente de tudo que aconteceu, fui capaz de fazer algo que você não foi. Estar presente quando necessário. Ele assentiu, aceitando minhas palavras sem se defender. Você é um homem melhor do que eu, Ricardo. Sempre foi. É o filho que eu não merecia ter. Sua vulnerabilidade me desarmou. Por um momento, não vi o empresário bem-sucedido, o pai ausente, o homem que havia causado tanta dor. Vi apenas um idoso doente, enfrentando seus últimos meses de vida, carregando o peso de escolhas irreversíveis. Não vim para julgar você, disse suavizando meu tom. Vim para oferecer, não sei bem o que, não amizade, não perdão completo, mas talvez compreensão, apoio básico, humanidade. Seus olhos, os mesmos olhos que minha mãe sempre disse que eu herdei, se encheram de lágrimas. É mais do que mereço, ele sussurrou. Mais do que jamais esperei. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma rotina curiosa. Visitava-o uma vez por semana, geralmente aos domingos. Às vezes Helena me acompanhava, outras vezes ia sozinho. Nossas conversas eram inicialmente desajeitadas, repletas de silêncios, mas gradualmente tornaram-se mais fluidas. Ele me contou sobre sua vida, não para se justificar, mas para me permitir conhecê-lo, entender quem ele era, além do abandono que havia definido nossa relação. Soube de sua infância com um pai violento que batia nele e em sua mãe quase diariamente, de como fugiu de casa aos 16 anos vivendo nas ruas por quase um ano antes de encontrar trabalho em uma construtora, de como subiu de servente a mestre de obras, economizando cada centavo para eventualmente abrir seu próprio negócio, de seus medos profundos de repetir o ciclo de abuso, de ser um pai como o seu havia sido. Não estou me desculpando, ele sempre enfatizava. Apenas explicando, havia outros caminhos que eu poderia ter tomado, melhores escolhas que poderia ter feito. O medo não justifica a covardia. Havia uma honestidade brutal em suas reflexões, uma disposição para encarar seus erros sem subterfúgios que eu não podia deixar de respeitar. À medida que a doença avançava, tornava-se mais difícil para ele se locomover. Começamos a nos encontrar em seu apartamento, que gradualmente se transformava em uma espécie de hospital improvisado. Enfermeiras iam e vinham, equipamentos médicos surgiam em cantos antes vazios. O luxo dava lugar à funcionalidade necessária para manter sua qualidade de vida pelo tempo que restava. Em uma dessas visitas, cerca de 4 meses após seu diagnóstico, encontrei-o particularmente abatido. A quimioterapia estava cada vez menos eficaz, os efeitos colaterais cada vez mais severos. Ele havia perdido peso, sua pele tinha um tom amarelado que denunciava a falência progressiva de seu pâncreas, mas seus olhos ainda tinham um brilho de determinação. Tenho algo para te mostrar, ele disse após nossos cumprimentos habituais. Com algum esforço, levantou-se e caminhou até um armário, de onde tirou uma caixa de madeira entalhada. Isso é para você, não importa o que aconteça comigo. Abriu a caixa sobre a mesa de centro. Dentro havia documentos cuidadosamente organizados. São ações da minha empresa. 20% do total já estão em seu nome. E também a escritura de uma casa no litoral, em Guarujá, meu refúgio. O lugar onde realmente me sentia em paz. Olhei para ele, confuso e um tanto alarmado. Rafael, não preciso disso. Já tenho minha própria carreira, meu próprio dinheiro. Eu sei, ele interrompeu com um sorriso cansado. Não estou tentando comprar seu afeto, nem compensar o passado. É apenas o que um pai normalmente deixaria para seu filho. Uma herança, um legado. Aceite ou não, é seu por direito. Não soube o que responder. Parte de mim queria recusar, manter a distância emocional que havia estabelecido. Outra parte reconhecia o gesto pelo que era. Não uma tentativa de absolvição, mas um reconhecimento tardio de nossa conexão. Vou pensar, disse finalmente, fechando a caixa sem tomar uma decisão imediata. 2 meses depois, Rafael foi hospitalizado. Seu estado havia piorado significativamente. Os médicos falavam em semanas, talvez dias. Quando entrei em seu quarto de hospital, quase não o reconheci. O homem robusto que havia conhecido menos de um ano antes estava reduzido a uma figura frágil, conectada a tubos e monitores. Sua respiração laboriosa, mesmo com a ajuda de oxigênio.
Você veio, ele sussurrou quando me viu, seus olhos injetados iluminando-se brevemente. Estava com medo de que não chegasse a tempo. Estou aqui, respondi, sentando-me na cadeira ao lado de sua cama. Por um momento, apenas o silêncio pairou entre nós, preenchido pelo bip rítmico dos monitores. Queria ter mais tempo, ele disse finalmente, sua voz quase inaudível. Para conhecê-lo melhor, para ser o pai que você merecia, mesmo que por alguns anos. Acho que o tempo nunca é suficiente, respondi, surpreso com a emoção em minha própria voz, mesmo para aqueles que o usaram bem desde o início. Ele tentou sorrir, mas o esforço pareceu grande demais. Há uma última coisa que preciso dizer, que preciso que você saiba. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Eu te amei, mesmo quando fugi, mesmo quando disse aquelas palavras horríveis para sua mãe. Era meu medo falando, não meu coração. Te amei de longe, covardemente, inadequadamente, mas te amei. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento, uma barreira que havia mantido por toda a minha vida. Lágrimas que nunca havia permitido por este homem finalmente escorreram por meu rosto. Eu sei, disse, e percebi que era verdade. De alguma forma, eu sabia. Havia visto nas margens de nossas interações, nos recortes de jornal cuidadosamente guardados, no orgulho silencioso quando falava de minhas conquistas, um amor imperfeito, tardio, insuficiente, mas ainda assim, amor. Segui sua mão, fria e frágil entre as minhas. Pela primeira vez em nossa breve relação adulta, senti algo além da raiva, da cautela, da distância emocional. Senti compaixão, não apenas pelo homem morrendo diante de mim, mas pelo jovem assustado que ele havia sido, incapaz de superar seus próprios medos para abraçar a paternidade. Você me perguntou uma vez se eu te perdoava. Disse, minha voz firme apesar das lágrimas. Não respondi. Não sabia a resposta então. Agora sei. Seus olhos se fixaram nos meus, ansiosos. Perdoo você, não pelo seu bem, mas pelo meu. Para não carregar esse peso pelo resto da minha vida. Para poder seguir em frente, para ser um pai melhor quando chegar minha vez, sem o fantasma do seu abandono me assombrando. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado de Rafael. Obrigado, ele sussurrou. Agora posso ir. Ficamos assim por horas, em um silêncio que não precisava mais ser preenchido com palavras. Quando a noite caiu, ele adormeceu, sua respiração um pouco menos laboriosa, como se um peso tivesse sido removido de seu peito. Rafael faleceu 3 dias depois, quietamente durante a madrugada. Não estava ao seu lado no momento, mas havia estado na noite anterior, lendo para ele trechos de um livro que ele havia mencionado amar. Organizei seu funeral, simples, mas digno. Para minha surpresa, poucas pessoas compareceram. Alguns colegas de negócios, ex-funcionários, nenhum amigo próximo. Seus outros filhos no exterior não puderam ou não quiseram vir. Era uma vida de sucesso material e pobreza emocional, o oposto do que minha mãe havia construído para nós. Após o funeral, voltei à rotina de minha vida, casos, clientes, minha relação com Helena, que agora falava em casamento com mais frequência, mas algo havia mudado dentro de mim. O perdão que havia concedido a Rafael não apagava o passado, não preenchia o vazio de uma infância sem pai, mas havia liberado algo, uma raiva que eu nem sabia que ainda carregava, um ressentimento que havia colorido tantas de minhas decisões sem que eu percebesse. 3 meses após sua morte, finalmente abri a caixa que ele havia me dado. Além das ações e da escritura da casa de praia, encontrei um envelope com meu nome, escrito à mão. Dentro, uma carta. Sua caligrafia era tremida, evidência de que havia sido escrita durante seus últimos dias. Ricardo, quando você ler isto, já não estarei mais aqui. Queria ter tido a coragem de dizer tudo isso pessoalmente, mas algumas verdades são difíceis demais para serem faladas em voz alta. A verdade é que, apesar de tudo que disse e fiz, nunca deixei de pensar em você. Nos primeiros anos, era principalmente culpa. Depois, curiosidade. Como seria meu filho? A quem se pareceria? Que caminho escolheria na vida? Quando finalmente o vi naquele jornal, senti um orgulho que não tinha direito de sentir, mas senti mesmo assim. Acompanhei sua carreira de longe, coletando cada menção ao seu nome como um tesouro secreto. Vi você se tornar um homem extraordinário, um advogado brilhante, uma pessoa íntegra, e cada conquista sua era uma lembrança do meu maior fracasso, não como empresário, mas como ser humano, como pai.
Nossa história não tem um final feliz no sentido convencional. Não há como recuperar os anos perdidos. Não há como voltar atrás e fazer diferente. Mas talvez haja uma lição aqui. Uma que você possa levar adiante. Sobre o valor da presença. Sobre a coragem de enfrentar as responsabilidades. Por mais assustadoras que pareçam. Sobre como o tempo, uma vez perdido, nunca pode ser recuperado. Sei que você será um pai melhor do que eu jamais fui. Sei que quando seu momento chegar, você estará lá para seus filhos, de uma forma que eu nunca estive para você. Esta é minha única consolação, que meu pior erro talvez ajude a moldar um pai melhor, um homem melhor. Obrigado por me permitir conhecê-lo, mesmo que brevemente, mesmo que tarde demais. Foi mais do que eu merecia e significou mais do que você jamais saberá. Seu pai, mesmo que apenas biologicamente, Rafael. Li a carta 3 vezes, as lágrimas embaçando minha visão. Era um adeus, um pedido de perdão, um reconhecimento de erros irreparáveis. Mas era também uma ponte, frágil, incompleta, mas ainda assim uma ponte entre o que havíamos sido e o que poderíamos ter sido em outras circunstâncias, com outras escolhas. 2 anos se passaram desde então. Helena e eu nos casamos em uma cerimônia íntima, apenas com familiares e amigos próximos. Minha mãe, radiante e saudável, conduziu-me ao altar. A Fundação Cláudia Oliveira cresceu, ajudando dezenas de mulheres e crianças em situações similares à que enfrentamos. Aceitei as ações da empresa de Rafael, mas transformei-as em um fundo fiduciário para sustentar a fundação a longo prazo. A casa de praia se tornou um refúgio para mãe solo e seus filhos, um lugar onde podiam descansar, reconectar-se, recuperar forças para seguir adiante. E agora, enquanto escrevo estas palavras, espero a chegada de meu próprio filho. Helena está no 8º mês de gravidez, é um menino. Decidimos chamá-lo Gabriel, um novo nome para uma nova história, sem o peso do passado. Quando penso nele, não sinto o medo que imaginei que sentiria, sinto apenas determinação, determinação de estar presente, de amar sem reservas, de ser o pai que nunca tive. A história com Rafael não terminou como eu esperava. Não houve confronto explosivo, nem vingança completa, nem resolução perfeita. Houve apenas 2 seres humanos imperfeitos tentando encontrar algum sentido em uma história de abandono e redenção tardia. No fim, entendi que o oposto do abandono não era a presença constante, mas a escolha consciente de ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador. Essa é a lição que levarei para minha própria jornada como pai, a promessa que faço silenciosamente ao filho que ainda não nasceu. Estarei aqui, não porque é fácil, não porque é conveniente, mas porque é o que você merece, o que toda criança merece. Se essa história tocou o seu coração, comente de onde você está assistindo e se inscreve no canal para histórias de superação, onde a justiça sempre vence. Deixe seu like se você acredita que o tempo cobra tudo.